Olá, seja muito bem-vindo à Rede Capital de Comunicações com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos conversar sobre um tema muito legal, um tema que normalmente as pessoas têm muitas dúvidas. Vamos conversar e falar sobre licitações. Temos um convidado muito especial, meu amigo de infância, Dr. Paulo Bernardi. Ele que é advogado, mestre em Direito, doutorando pelo UNB. Ele é analista em Ciência e Tecnologia e coordenador geral da área de Orçamentos e Finanças do Ministério de Educação. Doutor Paulo, que honra ter você aqui em nosso programa pela primeira vez. As portas dessa casa estão sempre abertas para que você possa voltar outras vezes, tá certo? Estou muito feliz com a sua presença aqui. Para mim é um prazer contribuir e trazer um assunto tão importante para a nossa pauta. Bom demais. Vamos falar de licitação então, né? Qual o atual cenário das licitações no Brasil? Então, a gente passa por um processo de mudança e de alteração do sistema normativo vigente, né? Hoje a gente falava muito da 8666 e a 8666 ela foi criada num contexto de corrupção. Se a gente retomar para o ano de 93, a gente percebe que o controle era muito mais intenso. Existia um foco no controle e não nos resultados. A gente remonta a 93 e lembra do Collor de Mello, né? Do processo de impeachment, dos anões do orçamento. E todo aquele contexto fez com que surgisse uma legislação focada no controle. E a recente alteração que a gente teve na Lei 14.133, que alterou o nosso sistema de licitações, ele muda esse foco, né? Então a gente percebe que a gente teve uma evolução normativa, mas que, sem dúvida, o assunto impacta todo mundo. Impacta os advogados, impacta a administração pública e impacta o cidadão. A gente consegue trazer para o nosso telespectador aí um conceito de licitação? Às vezes ele sabe que é uma compra, mas uma compra associada ao quê? Ele consegue trazer alguma coisa? Então, a obrigação de licitar, ela está prevista na nossa legislação. A 8666 ela trouxe a obrigatoriedade, a necessidade de se licitar. E o Estado, quando ele vai promover as suas aquisições, seja de serviço, seja de obra, seja de material, ele necessariamente tem que fazer uma licitação. As hipóteses de dispensa de licitação, as hipóteses de inexigibilidade também estão previstas na legislação vigente. Bom demais. Qual a principal legislação aplicável às licitações de contratos? A gente pode ilustrar para o nosso telespectador? Sem dúvida. A nossa base de funcionamento, né, no Estado Democrático de Direito é a Constituição Federal. A nossa Constituição Federal ela traz princípios, ela traz a obrigatoriedade de licitar. E a 8666, que acabou de ser revogada, mas vai conviver conosco pelo menos durante uns 10 anos, né? Ela é o nosso carro-chefe de licitações. A nossa 8666 que tanto é ofendida, tanto é desrespeitada, ela tem a base constitucional e conta com diversos regramentos infralegais, que vão desde decreto até instruções normativas. Então essa seria a legislação mais aplicável hoje na participação de contratos? Sem dúvida. A 8666 e os decretos que regulamentam é o que está de mais vigente, é o que regulamenta as licitações dos contratos administrativos. Importante. Na prática, como é que funciona essa questão da licitação? Você é convidado, você participa de um edital? Como é que funciona isso? Vamos trazer a prática aí. Acho que o pessoal deve estar curioso como é que funciona isso, né? Porque assim, pra gente é fácil falar, a gente consegue visualizar muito bem na prática. Mas às vezes quem está assistindo ele não sabe como é que funciona isso, né? Claro. O Estado, quando ele se propõe a comprar, ele oferta condições iguais para todo mundo. A partir de um edital que é publicado, os fornecedores tomam conhecimento e se dispõem a participar. O Estado, ele oferece as mesmas condições para todo mundo e busca a proposta mais vantajosa, que não necessariamente é a que tem o menor preço. Observe que o Estado, ele quer fornecer serviços, mas ele precisa se munir, ele precisa se abastecer. Então ele vai oferecer condições iguais para todo mundo e se propõe a
adquirir a proposta mais vantajosa para ele. E qual a modalidade mais difundida? Sem dúvida, o pregão. O pregão no formato eletrônico. Não é? A legislação ela trazia as modalidades de licitação e trazia os seus formatos. O pregão na modalidade eletrônica, que se tornou obrigatório desde o ano passado, seja para a União, para os estados e para os municípios que fazem a gestão de recursos públicos federais, é a modalidade mais difundida. Bom demais. O tema ele é muito especial aí, tem muita coisa boa para poder aprender, tá? Estamos aí chegando ao final do nosso primeiro bloco, vamos a um breve intervalo, tá? Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta aqui à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, Dr. Paulo Bernardes, meu amigo. Estamos falando aqui sobre o tema de licitações. A gente respondeu aqui sobre a modalidade mais difundida, né? O pregão eletrônico, né? E o pregão ele é mais vantajoso aí, celeridade, competitividade, transparência, como é que é isso daí? Então, o pregão eletrônico ele é marcado pela transparência dos atos. Por acontecer numa plataforma online, numa plataforma acessível para o cidadão, ele promove a transparência. A transparência da competitividade acessível por todo mundo é o que torna o pregão eletrônico a modalidade mais vantajosa. Ele pode ser usado, por exemplo, para serviço de engenharia, informática? Pode. Tudo que for bem em serviço comum. Paira uma dúvida, normalmente, o que seria bem em serviço comum. Tudo aquilo que está colocado em prateleira, tudo aquilo que está à disposição, não necessariamente deixa de ser complexo. Ou seja, a gente pode adquirir um bem ou um serviço complexo, mas por pregão eletrônico, desde que ele seja comum. A licitação ela tem um preço? Quanto custa uma licitação? O processo licitatório não é barato. Um processo licitatório vai depender de vários fatores. Por exemplo, quanto tempo que foi dedicado para se montar aquele processo. Ou, por exemplo, o valor do salário dos servidores que estão envolvidos naquilo. Quanto tempo se precisou utilizar da mão de obra de um engenheiro, de um arquiteto, para montar aquele projeto básico ou termo de referência. Isso tudo influi no custo da licitação. Ou seja, para o Estado não é barato licitar. Então o Estado tem que se utilizar de mecanismo de governança, mecanismo de instrução processual para tornar aquele procedimento muito mais barato. Ou seja, é um mecanismo que tem um custo razoável ou elevado para o Estado, quando a gente fala de Estado, município, né, e União ali, mas Estado no que se refere a um ente, né, ali, mas que é necessário poder evitar corrupções e etc., no que se refere a compra e venda de serviços ou produtos, né? Isso, por envolver recursos públicos justamente, né? Então se promove a transparência e a competitividade para evitar ou para mitigar esses riscos. Então existe todo um procedimento, mas quem vai vender para o governo, ele precisa se atentar a alguns detalhes ou eu posso chegar lá, eu quero vender, me dá esse edital aqui, está resolvido? Então, o Estado ele usa do mecanismo da publicidade, ele divulga o que ele quer adquirir, seja material, seja serviço, e os fornecedores, os licitantes, têm que ficar atentos para obedecer aquelas regras que estão colocadas no edital e nos seus anexos e perceber como que foi a instrução do processo. Ou seja, vender para o Estado é saber o que se está vendendo e como se vai vender. A gente poderia trazer uma avaliação aí em relação se é positivo ou negativo vender para o Estado, né? Tipo assim, é um bom pagador, é um mau pagador? A gente não pode responder essa pergunta. Depende, né? Depende. O Estado ele é um potencial grande cliente para aqueles que estão interessados em vender para ele, né? O Estado ele tem necessidades. A pessoa jurídica ela tem necessidades. Então, os fornecedores, os licitantes que querem atender, que querem vender para o Estado, tem ali um grande
um potencial cliente que tem necessidades. Tem necessidade de material, tem necessidade de serviço, tem necessidade de obra, para justamente atender o cliente, que é o cidadão. O que acontece se eu participar de um edital, ganhei e não atender? O Estado ele traz o edital com as regras, ou seja, você é obrigado a atender aquelas regras, seja durante a licitação, seja durante a fase da contratação. Então, se você tem a intenção de vender para o Estado, você é o selecionado e você não consegue, você não atende, o Estado ele vai te punir. Ele vai trazer algumas sanções e o contrato administrativo, que tem umas cláusulas exorbitantes, vai fazer com que você sofra reprimenda estatal por não ter atendido as famosas multas. As famosas multas, as declarações de idoneidade e as demais restrições. Eu vejo que você fala muito aí sobre o edital. Existe algo mais importante ou existe outras questões além do edital para quem vai disputar a licitação, ele precisa ficar atento? Então, o edital é um instrumento convocatório. Quando o Estado se dispõe a comprar, se dispõe a selecionar, ele lança o edital, o instrumento convocatório, aquilo que traz publicidade para a pretensão estatal. E o edital ele tem os seus anexos e alguns outros instrumentos que são publicados junto a ele. Então, o fornecedor, o licitante que quer vender para o Estado, que quer prestar serviço para o Estado, tem que observar o edital, que tem as regras de seleção, e prestar atenção nos seus anexos, que tem exatamente o que vai ser fornecido. Entendi. Vou participar, conheci esses anexos, conheci o edital. Existem outros documentos importantes que eu preciso me cadastrar, trazer, ou eu só apresento isso posteriormente a ganhar a licitação? Então, a depender da modalidade de licitação que está sendo promovida. Estou apertando nas perguntas, né? Mas é curiosidade minha também, tá, gente? Eu acho que é sua também que está aí de casa, né? Faz parte, a dúvida não é só sua. O instrumento, o processo administrativo que está conduzindo aquela aquisição estatal tem vários documentos que servem para a governança e que servem para o aperfeiçoamento daquilo que o Estado está adquirindo. Então nós temos estudos técnicos preliminares, nós temos pesquisa de preço, nós temos o projeto básico, nós temos mapa de riscos, que o fornecedor tem acesso àquilo, que o licitante tem acesso àquilo, para compreender a necessidade estatal e saber o que vai ser fornecido, para evitar justamente a penalidade administrativa. É muita informação, né? Aí a pergunta que fica aí no ar. É possível, eu consigo participar de uma licitação sem um acompanhamento de um especialista, de um advogado, né? Diante de tanta norma, tanta documentação, eu preciso de um advogado para poder participar disso. Isso aí é uma questão de cunho técnico, de cunho pessoal, mas traz aí para o pessoal depois não quebrar a cara, tendo que pagar multas, ou às vezes é aquele famoso ganhou, mas não levou, porque faltou algum documento, alguma coisa. Na prática, o que é que você tem visto? O pessoal tem muita dificuldade? O que se precisa ter é o acompanhamento de um especialista de licitações, né? A matéria de licitações não é uma matéria fácil, embora seja pública, embora o processo de contratação ele seja um processo público. Por ter cunho administrativo, não afasta a atuação do advogado, não afasta a atuação do especialista. Ou seja, é necessário sim ter o acompanhamento de um especialista, ter o acompanhamento de um advogado, para que ele possa orientar aquele fornecedor, aquele licitante, em virtude da gama de informações que se tem para poder vender ao Estado. Bom demais. Nosso programa está chegando ao fim. O programa bom é assim mesmo, né? O tempo passa voando. Doutor Paulo, foi muito bom ter você aqui conosco. Espero que você volte outras vezes aqui para poder participar e discutir sobre esse tema aí de licitações, que é algo tão aí importante. Muito obrigado por assinar o nosso convite. Prazer enorme. Deixa aí um e-mail de contato se alguém tiver alguma dúvida mais sobre o tema de licitação. Claro, nós estamos à disposição. Qualquer coisa, pode mandar um e-mail para paulobhm@hotmail.com e nós estamos sempre à disposição para tirar dúvidas e esclarecer. Muito obrigado, até o próximo e que Deus te abençoe.